Atentamente ouçamos agora a mensagem da Palavra de Deus. O pastor Horácio da Silva Júnior pregará focalizando o tema A Glória de Deus na Igreja. Ezequiel, conhecido como profeta das visões, contemplou no princípio de sua atividade ministerial a glória do Senhor. Ele viu um fogo com os querubins celestiais nesse fogo, e sobre eles viu o trono no qual se achava um semelhante a um homem, isto é, o próprio Senhor, com o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava comigo. Declarou Ezequiel, está registrado no capítulo 1, versículo 28 de seu livro. O profeta viu Deus sentado num trono, na semelhança de um homem, cuja visão mostra que quando Deus resolveu revelar-se plenamente, Ele o fez em forma humana, mediante Jesus Cristo. O meu dileto rádio ouvinte conhece a história do povo de Israel no Egito e sabe que durante o seu jornadear, a glória do Senhor os seguia, de dia na semelhança de uma nuvem e de noite na semelhança de um fogo. Deus colocou as colunas de nuvem e de fogo como evidência da sua presença, do seu amor e do seu cuidado por Israel. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Êxodo capítulo 13, versículo 20. A presença da nuvem e do fogo permaneceu entre eles, até chegarem à terra prometida 40 anos mais tarde. O Senhor mesmo estava nessa nuvem. Dali guiava o seu povo. Dali orientou Moisés no exercício do seu ministério. Deus sempre quis habitar entre o seu povo e ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo para que ali se manifestasse. Quando o povo de Israel entrou na terra da promessa, Salomão construiu o templo de Jerusalém, segundo o mandamento de Deus, e também ali o Senhor se manifestou. Lemos no capítulo 7, versículos 1 e 2, do segundo livro das Crônicas, que acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Nos diz a palavra de Deus que todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O fogo e a glória de Deus são sinais de sua aprovação. Depois de ter ressuscitado da morte, o Senhor Jesus fundou a sua igreja. E no memorável dia de Pentecoste, o fogo e a glória de Deus se manifestou entre os 120 discípulos que permaneceram em oração durante os 10 dias. Bem-aventurada é a igreja, onde a glória de Deus se manifesta e o fogo continua aceso. Sentado um dia em sua casa, no cativeiro e acompanhado dos anciãos de Judá, veio sobre Ezequiel o Espírito do Senhor, e ele viu em visão o templo de Jerusalém. Não o viu como o povo habitualmente o via, isto é, por fora. Viu como Deus o via, por dentro. Viu no templo uma idolatria sem limites, ato muito vergonhoso e abominável. Ezequiel viu retirar-se a glória do Senhor. Devagar e pesarosamente ia-se a glória, pois o Senhor não podia coabitar com o pecado. Deus revelou a Ezequiel que ele não habitaria no templo se a idolatria e outros pecados fossem tolerados. Encontramos nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Jesus declarando que as igrejas que se comprometem com o mundo, que desprezam o ensino bíblico ou que toleram a imoralidade,
ficarão sem a sua presença e não terão lugar no reino de Deus. Primeiro, a glória deixou o propiciatório com os querubins e ficou na entrada da casa. O átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Depois a glória tornou para cima dos querubins, que alçaram suas asas, deixando a arca do Senhor e ficando à entrada oriental da casa de Deus. O profeta conheceu que a glória era a mesma que antes vira. Viu finalmente como os querubins deixaram a entrada do templo, deixaram a cidade, pondo-se sobre o monte a leste da cidade. Fora-se a glória. Que tristeza! É como se todo o céu chorasse. Fora-se a glória. E o que ficara? O templo, com toda a glória externa e cultos pomposos, era agora como uma casca sem amêndoa. Quando no tempo do sacerdote Eli se dizia: foi-se a glória, está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos 21 e 22, o motivo foi também por causa do pecado. A glória de Deus retira-se dos corações, que devem ser o templo do Espírito Santo, e das igrejas, quando estiverem imperando e operando o pecado. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Perguntou Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, e concluiu: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Depois que a glória deixou a cidade, pouco tardou a sua destruição. Já na sua próxima visão, Ezequiel viu a dispersão e cativeiro do povo. Veio a assolação, pois alguns anos mais tarde a cidade foi queimada, e depois o templo, do qual a glória do Senhor se retirara, foi destruído. Tanto o tabernáculo, construído por Moisés, como o templo de Jerusalém, receberam a sanção divina, por estarem de acordo com o plano traçado por Deus. E o mesmo acontece hoje, no tempo da nova aliança, pois Deus dá a sua aprovação, quando a igreja, em obediência à sua palavra, faz aquilo que ele determina. Nada no mundo pode substituir o fogo e a glória do Senhor sobre o trabalho de uma igreja. Há igrejas, porém, cuja luz são trevas, aceitaram e adotaram todos os hábitos do mundo. A única diferença é que tais coisas são praticadas por membros de igrejas, à sombra da igreja e até no santuário da igreja. Perderam a glória de Deus. Que desastre! Vós sois a luz do mundo, afirmou Jesus no Sermão da Montanha. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que a glória de Deus permaneça sobre a sua igreja. A glória do Senhor está aqui. Eu senti. A glória do Senhor está aqui. Eu senti. As portas dos céus vão abrir. As bênçãos Bendito Deus e Pai, eu posso testemunhar que vi nascer a igreja em Bento Ribeiro, debaixo da glória de Deus. Eu posso testemunhar que essa glória permanece sobre a tua igreja. Ela é tua, Senhor, comprada com o precioso sangue de Jesus Cristo. Guarda a tua igreja, Senhor, das coisas que o mundo oferece, das inovações do mundanismo. Que a tua igreja seja sempre renovada, cheia do Espírito Santo, cumprindo a tarefa na evangelização dos povos,
na conquista de almas para o teu reino. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo, adorna a tua igreja com os dons espirituais e opera poderosamente. Abençoa os pastores e obreiros em geral que compõem o nosso ministério e as tuas filhas, nossas irmãs cooperadoras, que seja um instrumento de bênçãos em tuas mãos. Eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de poder participar da causa do teu reino como ministro da tua palavra. Ora agora em favor de cada ouvinte em sintonia conosco, pelos que nos acompanham através do site na internet, que a tua bênção seja sobre cada um, que a tua glória se manifeste. Oramos em nome de Jesus, em nome de quem agradecemos. Amém. Visite nossa página na internet www.mib.com.br.